Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal do professor Diogo Jacinto, tá? E o vídeo de hoje é mais um especial EGS. Se você está acompanhando aí o edital da EGS 2020, você viu que esse ano o edital veio com algumas mudanças. Um dos tópicos que apareceu foi um tópico que fala sobre a biossegurança e prevenção da infecção hospitalar, tá bom? É sobre esse tópico que o meu vídeo vai falar hoje, tá bom? E o tema desse vídeo é precauções e isolamento, tá bom? Primeira coisa, o paciente na área da saúde, ele tem algumas doenças que são transmissíveis, ou seja, que passam de uma pessoa para outra pessoa. Para evitar que essas doenças sejam transmitidas tanto do paciente para paciente, quanto de profissional para paciente, o paciente quando está internado conosco, nós aplicamos uma coisa chamada precaução, em alguns casos até um isolamento. Primeira coisa que você precisa saber, existe uma precaução chamada de precaução universal. Essa precaução vai ser aplicada para todo paciente, independente da patologia que ele esteja, tá bom? Como, por exemplo, de medida de precaução universal, é o uso de luva, o uso de máscara simples e o uso de avental para todo paciente, tá? Então, precaução universal é uma precaução aplicada para todo paciente, independente da patologia que ele tenha, tá? Exemplo de materiais aí que nós podemos falar é luva de procedimento, né? Máscara simples e também o jaleco, ou avental, tá? Outro tipo de precaução que nós vamos falar, nós chamamos de precaução respiratória, tá? Precaução respiratória, ela vai ser aplicada sempre que seu paciente tiver alguma doença, alguma coisa, né, alguma patologia que passa pelo ar. Dessa forma, são dois tipos de precaução respiratória. Nós temos precaução por gotícula, tá bom? Que é quando a doença é transmitida pelas gotículas de saliva que saem do nosso paciente, tá bom? Essa contaminação ocorre quando a gota de saliva cai no paciente com uma porta de entrada. Lembrando que a distância que uma gota de saliva sai é até 1 metro, tá bom? A cor que a precaução por gotícula ela ganha é a cor azul, tá? E a prevenção é utilizar a máscara cirúrgica, aquela máscara branquinha, tá bom? Para se prevenir pelas doenças transmitidas por gotícula. A internação do paciente, ela pode ser em isolamento ou por coorte. O que é de alguma internação por coorte? É uma internação com várias pessoas com a mesma patologia. Ou seja, você pode colocar vários pacientes com a mesma doença em um mesmo quarto, ou então você vai ter que isolar esse paciente para que não haja a transmissão de um paciente para outro, tá? Próximo tipo de precaução respiratória é precaução por aerossol, tá bom? Aí eu sempre falo para os meus alunos que é aerossol com 2 S, porque aerossol com S só é aerosol de desodorante, tá? Então, precaução por aerossol. O que é uma doença transmitida por aerossol? É uma doença que é transmitida pelo ar, ou seja, eu falo, as bactérias e os vírus são tão leves que eles ficam suspensos no ar. O vento passa e leva. Antigamente, as pessoas falavam que essa transmissão por aerossol era doença que vinha pelo vento, né? Mas agora a gente entende como essas moléculas ficam suspensas mesmo no ar, tá? A cor ela é vermelha e para fazer a prevenção, né, da transmissão de um paciente para o outro, você deve utilizar aquela máscara que a gente chama de N95 ou máscara bico de pato, que fica assim na frente, né? Ela que faz a prevenção dessa transmissão de um paciente para o outro. Mesma coisa da transmissão por gotícula, a transmissão por aerossol, o nosso paciente ele pode ficar ou em isolamento, tá bom? Ou ainda uma transmissão por um acondicionamento por coorte. O que é isso, acondicionamento por coorte? Lembra? Um acondicionamento onde o paciente fica junto com outros pacientes com a mesma patologia. Lembrando que, se o paciente está com uma doença transmitida por aerossol, ele tem que ficar em quarto de isolamento, esse quarto com filtros, tá bom? Para o quê? Para filtrar as partículas do ar, tá? E o último tipo de precaução que nós vamos falar é precaução por contato, tá? É quando o paciente está com alguma patologia, tá? Que passa encostando em uma pessoa na outra, tá? Para esse tipo de precaução é indicado o uso de avental ou capote, tá? Estéreo. Além disso, luva de procedimentos, tá bom? E a precaução por contato, em algumas literaturas, a cor é amarela, tá? Então, recapitulando, precaução universal, precaução utilizada para todo paciente, independente da patologia, precaução respiratória, aí você tem gotícula e aerossol, gotícula, máscara cirúrgica, aerossol, aquela máscara N95 ou bico de pato, tá? Nas duas, a internação do paciente, ela pode ser internação em isolamento ou por coorte, tá? Que é aquela compartilhada. Lembrando que essa internação por isolamento
Você precisa ter o quê? Um filtro no quarto para filtrar o ar, tá bom? E a última precaução é a precaução por contato. Doenças que você pega se encostar na pessoa, tá bom? Para precaução por contato, luvas de procedimento e ainda utilizar um avental, né, um capote cirúrgico estéril, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Não esquece de dar um like, comentar e compartilhar. E esse foi mais um tema do nosso especial EGS 2020. Tchau, tchau. Até a próxima.